Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e faz necessário que preguemos a palavra segundo o Evangelho da Bíblia, certo? E é isso, a volta de Jesus que está próxima, e agora eu vou estar trazendo para vocês um vídeo hoje falando sobre por que pessoas religiosas não escutam a Deus, porque Deus não está em nenhuma religião, certo? E o que, certo? Agrada o coração de Deus e o que não agrada. Então vamos lá, partindo do princípio das primeiras coisas, antes de a gente falar sobre a palavra, eu deixar para vocês bem claro, todas as explicações que vocês forem ver, segundo a palavra e segundo Deus, tem que ser sempre à luz da Bíblia. Por quê? Porque Deus que deixou todas as palavras. Jesus Cristo é de Gênesis a Apocalipse, é o verbo que se encarnou e habitou entre nós. E já para deixar bem claro antes do vídeo começar, toda a honra, toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra, do nosso universo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, sou apenas alguém que traz a palavra. Foque no caminho, na verdade, a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se não fosse por ele, que veio e deu a vida por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, todos nós estaríamos condenados à eternidade, certo? Chega uma hora que a nossa carne aqui, o corpo, é material, ele para de funcionar, mas o espírito, a alma, ele continua, certo? Se não fosse por Jesus, nós estaríamos em prisões eternas, mas Jesus veio para nos libertar, para trazer o caminho, a verdade e a vida, que é ele. Vamos agora falar sobre a palavra aqui. Em João, capítulo 3, versículo 12, diz, Jesus dizendo, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Então, já partindo do princípio, por que a Bíblia não fala muito, sobre a questão de, depois que Jesus voltar, como é que a gente vai ser, sobre a questão tipo de anjo, sobre a questão de demônio, coisa do tipo. O próprio Jesus pegou e advertiu falando aqui sobre a questão também espiritual. Jesus falou em João 3:12, eu vou ler de novo para vocês. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Então o próprio Jesus, que foi o mestre dos mestres, que é o rei dos reis, ele veio aqui e explicou e as pessoas não entenderam, certo? Então, por isso que ele não pega e não falou isso sobre essa situação para a massa do povão. Por isso que a maioria das pessoas, elas não entendem. Elas podem frequentar templos, igrejas, cultos, macumba, o que for aí, entendeu? Que não vai entender. E eu vou estar explicando aqui para vocês por que não vai entender. Em Mateus capítulo 11, versículo de 27 a 28 diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. O próprio Jesus falando que Deus entregou tudo para ele. E ninguém conhece Jesus, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Então ninguém conhece a Deus, senão Jesus. E terminando aqui, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então essas coisas de Deus, que eu estava falando antes, celestiais e coisas do tipo, e Deus, o próprio Deus em si, ninguém conhece, tá escrito aqui na própria palavra, Jesus falando, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então essas coisas espirituais, essas coisas sobre Deus, ninguém consegue entender por conta própria, apenas por leitura, apenas por estudar, certo, a Bíblia. Porque até Satanás, ele sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só que o que acontece? Essa revelação, o próprio Jesus pegou e falou que o quê? É Jesus que dá através do Espírito dele, habitando em nós, e ele revela Deus, ele revela as coisas de Deus para nós. Então não é uma conquista própria, não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo, é sobre Deus, sobre o Espírito Santo de Deus. É eles quem traz essa revelação. Você pode estar aqui, uma coisa é você estar aqui disposto, com o coração quebrantado, com o coração arrependido, falar, meu Deus, eu quero mudar meus caminhos, eu cansei dessa vida que eu tô levando, dessas frustrações que eu tô sentindo, que eu tô me acabando em droga, eu tô me acabando em álcool, tô me acabando em pornografia, tô me acabando em sexo, adoidado, e nada disso tá me preenchendo, certo? Então o que acontece quando você se arrepende de todo o seu coração? Jesus, ele vem ao seu encontro, você vai ao encontro de Jesus, e Jesus, ele te salva através da graça. Que quando ele te dá a consciência da misericórdia que ele tem com você, porque se você tivesse morrido, tivesse partido dessa para melhor, no tempo que você estava na vida errada, você não teria segunda chance, você estaria condenado à eternidade. Porque você estava recusando o tempo inteiro a palavra de Deus, recusando Deus no seu coração, recusando Jesus, recusando o Espírito Santo. Só que Jesus, ele vem ao seu encontro e ele te dá, certo? Esse estralar de consciência, você era assim. Naquela época poderia ter acontecido várias coisas, porém, eu não deixei nada acontecer, porque eu te amo, porque eu tenho aqui um plano pra você, um plano de resgate, um plano de salvação, e agora que você tá junto comigo, eu vou te revelar o Pai, através do Espírito Santo de Deus, vai habitar na sua vida. E terminando aqui o versículo falando, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que foi mais ou menos o que eu falei. Você tá na vida aí, que você tá cansado de tudo que tá acontecendo. Você não aguenta mais. Sua carcaça física, mental, espiritual, tá tudo indo ladeira abaixo. E Jesus, quando você vem esse encontro de Jesus vem ao seu encontro, ele te dá esse alívio, ele te dá esse start de consciência, ele te faz a revelação, ele te mostra o caminho. Então não é uma religião, não é você ir para um culto. Bom, é bom você ir porque na Bíblia também vai falar que a gente tem que congregar entre irmãos. Só que em nenhum tempo fala, em nenhuma palavra na Bíblia fala que a gente tem que congregar com irmãos em templos religiosos. Fala que a gente tem que congregar entre irmãos. Pode ser uma congregação aí na sua casa, no seu bairro, numa quadra, em qualquer lugar. Um centro comercial, um centro comunitário. Então só fala que a gente tem que congregar, que é o que? Juntar todo mundo lá, falar sobre Deus, espalhar a palavra, certo? Ajudar uns aos outros. É sobre isso que a Bíblia fala, e não sobre religião. Então por isso que muitas pessoas vão para igreja, vão para templos, para cultos, para macumba, para terreiro, e elas não têm a revelação, porque a revelação não vem através da religião. A revelação é através de uma relação com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, entendeu? E só para vocês entenderem aqui, para finalizar o vídeo quase já, aqui em Mateus 23 fala, Jesus critica os líderes religiosos. Só para vocês verem. Então, Mateus 23. Então Jesus disse às multidões a seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Então ele está falando que eles ocuparam aqueles que estão interpretando a lei. Daí Jesus continua falando, portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Então aqui fala o quê? Que tem a lei. Então todos nós temos que seguir a lei. Porém, não deve seguir o exemplo dele, que é o quê? É você ser aquele tipo de pessoa que você fala o tempo inteiro de religião, de lei, só que você mesmo não segue 100%. Aí você fala pra outra pessoa, não, você tem que seguir isso, senão você vai pro inferno, isso, aquilo, que não sei o que lá e tal. Os fariseus lá da época de Jesus estavam fazendo a mesma coisa, e Jesus veio pra advertir o quê?
beleza, a gente tem que seguir a lei. A lei é a lei de Deus, é perfeita. Porque quando a gente segue a lei de Deus, a gente não pega e faz coisa errada, e quando a gente não faz coisa errada, a gente não nos fere, a gente não fere o próximo, entendeu? Só que quando a gente quer também ser como os fariseus, a gente quer ficar o que apontando os dedos, que nem continua falando assim, ó, portanto pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam, mas não sigam os seus exemplos, por eles não fazem o que ensinam, entendeu? Muitas das vezes você não consegue seguir 100% da lei de Deus, mas você tá quebrando o pau na cara de outra pessoa aí, falando groselha, falando merda, ó, você vai pro inferno, isso que aquilo. Em vez de você instruir, você tá condenando, entendeu? Porque aqui Jesus falou exatamente sobre isso. A instrução, que é a leitura, é você saber da lei, isso é bom, mas a condenação é você pegar, quer ver, ó, e colocar fardo pesado na pessoa e deixar ela com um fardo mais pesado ainda que ela já estava carregando. Não é o que Jesus instruiu para fazer. E continuando aqui, ó, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para exibir, usam nos braços filactérios mais largos que o de costume e vestem mantos com franjas mais longas, gostam de sentar-se à cabeceira da mesa dos banquetes, de ocupar lugares de honra nas sinagogas, gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamado de rabi. Então aqui Jesus falando sobre o quê? Aquele tipo de pessoa que gosta de ter o ego amaciado. Ah não, você ficar enchendo a bola da pessoa lá, a pessoa gosta disso. Não, isso mesmo, tem que me tratar assim, tem que fazer isso e aquilo. Só que ela pega e fala uma coisa que é pra fazer, só que ela mesma não faz, não cumpre 100%. Entendeu? E agora, para finalizar aqui, ó, em Zacarias, capítulo 7, versículo de 11 a 14 diz: mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio de antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não deram ouvidos, por isso quando eles me chamarem, também não ouvirei. Diz o Senhor dos Exércitos: eu os espalhei por um vendaval entre nações que eles nem conhecem, até a que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Então aqui também falando sobre o quê? As pessoas acabam se tornando duras de coração, certo? Elas tentam buscar Deus, só que elas, em vez de buscarem de espírito e verdade de coração, certo? Através da leitura da palavra, elas buscam através de religiões, através de dogmas, através de uma crença, que muitas das vezes Jesus, ele não instruiu que vocês fizessem isso. O que está a instrução de Jesus está tudo pela Bíblia. Daí fala aqui, ó, em Zacarias 7, capítulo 2, versículo 12. Endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Então aqui o próprio profeta Zacarias lá falando, entendeu? Então, se você quer ver Deus aí, se você está precisando de Deus, eu sempre deixo um versículo final aqui para vocês, que é aqui Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8, que diz: se você não acredita em Deus, se você está passando por um momento de dificuldade, se você quer largar a droga, não consegue, quer largar a bebida, não consegue, quer largar o vício, um jogo, em alguma coisa, não consegue, a putaria, a pornografia, a prostituição, a homossexualismo, adultério, independente do que seja. Em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8 diz: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta. Pois o que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, o que bate a porta, ela é aberta. Então aqui Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo de Nazaré veio advertir que o quê? Se você pedir, Deus vai ao seu encontro. Ele vai te ouvir. Se você buscar Deus de todo o coração, Deus vai se revelar a você. Por mais que você seja ateu, que você não creia, se você pedir: meu Deus, se revela a mim, me ajuda a acreditar, eu preciso da sua ajuda, sozinho eu não consigo, eu tenho bloqueio, eu tenho limitação, me ajuda. Deus vai te ajudar, porque a própria palavra, o próprio Deus, certo? Aqui, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador, ele pegou e falou. A palavra foi dita, e Jesus Cristo falou: a palavra não vai mudar até o final, certo? Se você pedir, Deus vai se revelar. Se você buscar, você vai encontrar. E se você estiver tentando passar por uma porta e não conseguindo passar por essa porta, se você pedir ajuda, Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo de Deus, vai te ajudar a abrir a porta, vai te puxar lá pra dentro, vai passar junto com você, te acolher, te ajudar, certo? Então é mais ou menos esse vídeo de hoje, que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, certo? Possa estar junto com vocês, abençoando, multiplicando, frutificando a vida de vocês, dando discernimento, certo? Sabedoria, os dons do Espírito, para que vocês possam fazer a obra, certo? E alcançar mais pessoas. E só queria deixar agora no final para vocês, que pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, nosso único Senhor Salvador, pode ser repreendido da sua vida, da vida da sua família, daqueles que estão ao seu redor, toda obra de Satanás, seus demônios, toda obra maligna, toda seta de pensamento contrário, de confusão na sua mente, possa cair por terra, não vai prosperar em nome de Jesus Cristo, e todo dardo lançado sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, seu trabalho, todo dardo inflamado de sentimento contrário, de ódio, inveja, rancor, falta de perdão, falta de amor, possa cair por terra em nome do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que tem toda a autoridade no mundo físico, no mundo espiritual, certo? Em nome de Jesus, possa sair de vocês todo esse espírito maligno e possa ir para onde o próprio Cristo mesmo decretar, certo? Tamo junto, é nóis, Deus abençoe todos vocês. Fui, até o próximo vídeo.